Uma empresa revendedora de material esportivo tem duas lojas, uma em um shopping center e outra virtual para venda pela internet. Sabe-se que os pares de tênis têm demanda de 144 mil unidades. Temos a demanda D. E estima-se que para emitir um pedido, contando-se também os custos de transporte, inspeção, até colocar a mercadoria do estoque, são gastos cerca de R$ 900. É o custo nosso CP, né? Nosso custo com pedido. Além disso, manter o item em estoque acarreta um custo de R$ 200 por unidade por ano. Então ele já deu para a gente direto o custo com estoque, que seria aquele nosso CA, né, que a gente tem considerado quando a questão ela não dá para a gente aquela taxa. Então ele está dando direto o custo unitário do estoque, que a gente vai chamar de CA, que depois a gente vai multiplicar isso pelo estoque médio, que a gente sabe que seria o lote de compra dividido por 2, né? Então, na nossa fórmula, no lugar do T vezes CU, a gente substitui por CA. Tanto no cálculo do custo com estoque, quanto no cálculo do lote econômico, caso ele peça o lote econômico de compra. E as compras são centralizadas para as duas lojas. Por isso, a equipe da loja física, porque são duas lojas, né? A loja física no shopping center e uma loja virtual. Então, a equipe da loja física defende que devam ser feitas compras de 400 ou 700 unidades, enquanto a equipe da loja virtual sugere compras de 1.000 ou 1.500 unidades. Ok. Sendo assim, considerando-se que o estoque de reserva seja zero, 2 pontos. Letra A. Calcule o custo anual de pedir e manter o item em estoque, bem como o custo total anual correspondente a cada quantidade comprada e preencha a tabela a seguir com os resultados. Então ele deu para a gente uma tabela, ó, que apresenta para a gente cada uma das opções, tanto do pessoal da loja física quanto do pessoal da loja virtual, sobre o lote de compra, né, o tamanho do lote de compra. E aí ele quer que a gente calcule o custo com o pedido, quer que a gente calcule o custo com o estoque e quer que a gente calcule o custo total, que seria simplesmente fazer essa soma, tá? A gente conhece a fórmula do custo com pedido, que seria o CP vezes o número de pedidos, onde o número de pedidos é a demanda dividido pelo lote de compra. E o custo de manter, a gente sabe que é o custo de armazenamento vezes o estoque médio, onde o estoque médio é igual ao lote de compra dividido por 2. Então seria o CA, né, vezes o lote de compra dividido por 2. E aí faz as contas para cada um desses e divide pelo custo anual. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer que a gente calcule o lote econômico de compra. E aí a gente substitui na fórmula do lote econômico, para calcular o lote econômico de compra. Letra C quer que a gente calcule o custo total anual mínimo, que é a gente calcular o custo total considerando o lote econômico de compra. Na letra D, quer saber qual das lojas tem mais razão. E aí bastaria a gente ver a razão no sentido de qual das opções que reduz o custo. Bastaria a gente observar na letra A qual que tem o menor custo, ou olhando também para a letra B, qual desses lotes que mais se aproxima do lote econômico. Então, sim, tem várias maneiras de provar isso, né? Então, vamos lá. Letra A, o que a gente precisa, né, para calcular essa questão pela letra A? Primeiro, vamos separar os dados. Temos que a nossa demanda é 144 mil, o custo com pedido é 900, que é o nosso CP, e o custo de armazenamento, que é o nosso CA, que a gente vai substituir, né, no lugar do T vezes CU, é igual a 200. As fórmulas estão aqui. O CP, né, o custo com pedido, é o custo unitário com pedido vezes o número de pedidos, que é a demanda dividido pelo lote de compra. E o custo com estocagem é igual ao custo de armazenamento vezes o estoque médio, onde o estoque médio é igual ao lote de compra dividido por 2. E aí, com isso, substituindo nessas fórmulas, aqui a gente tem a tabela. Tá vendo que na tabela eu coloquei os resultados? Ó? Como que eu calculo o custo com pedido para um lote de 400 unidades? É só substituir na fórmula. 900 vezes 144 mil, dividido pelo lote de compra, que é 400. Isso vai dar 324 mil. E qual é o custo com o estoque? Custo de manter.
é o custo de armazenamento, que é 200, vezes o lote de compra, 400 dividido por 2, isso vai dar 40 mil. Fazendo a conta, ó, somando, isso vai dar 364 mil, que é o nosso custo total, ou custo logístico total, né, como a gente tem chamado. Esse é o custo total anual para essa decisão aqui. Bem, a gente poderia... Então a gente vai fazer a mesma coisa com as outras, né? Substituindo por 700, somando, substituindo por 1.000, substituindo por 1.500. O que a gente observa? Ó? Que o valor mínimo dentre as alternativas que foi dado pelo pessoal da loja física e da loja virtual, a que minimiza o custo total, é de 1.000 unidades. Então na letra, a gente já consegue responder a letra D, né? O que estava mais certo era o pessoal da loja virtual, uma vez que o que deu o menor custo total foi o lote de compra na quantidade de 1.000 unidades. Então a gente já consegue responder letra A, que é preencher a tabela, e já conseguimos responder letra D, que é onde está aparecendo o lote de compra que minimiza o custo total. Letra B quer que a gente calcule o lote econômico, e na letra C o custo total do lote econômico, né? Então vamos lá, como que a gente calcula o lote econômico? É raiz de 2 vezes CP vezes a demanda, dividido pelo T vezes CU, que a gente substitui pelo CA. Raiz de 2 vezes o CP é 900, a demanda é 144 mil, o custo de armazenamento é 200. Fazendo essa conta, vai dar 1.296.000. A raiz de 1.296.000 dá aproximadamente 1.138 unidades. Então esse é o nosso lote econômico de compra, né? E na letra C, que está querendo o custo anual total, basta a gente pegar a fórmula do custo total, que é a soma, né, do custo de armazenamento com o custo de pedido, só que no lugar do lote de compra a gente vai substituir pelo lote econômico de compra. E aí fazendo a conta, 200, né, vezes o lote econômico dividido por 2, que a gente acabou de calcular, mais 900 vezes a demanda, 144 mil, dividido pelo lote econômico de compra, a gente obtém aproximadamente, fazendo essas contas, o valor de R$ 227.683. Observa que esse valor é muito próximo daquele, ó, que foi considerando 1.000 unidades, ó, 229 mil, em comparação a quase 228 mil. Então o lote de compra de 1.138 unidades é muito próximo daquele lote de compra de 1.000 unidades. Então a resposta da letra C é essa daqui, né? O valor de 227.683. E a letra D, como a gente falou, né? A loja virtual foi a que chegou mais perto, com lote de compra de 1.000 unidades. Dentre aquelas alternativas, né, que eles consideraram ali, a que deu o menor custo total foi a lote de compra de 1.000 unidades. Que também é o que está muito próximo, né, do lote econômico de compra, tanto em termos de quantidade quanto em termos de custo total. Tá bom? Então, respondemos todas as questões, né, todos os itens dessa questão discursiva, né, não é uma questão objetiva. A prova da Marinha, as questões são discursivas. Não é tão simples, né? Você vê que são questões bastante trabalhosas, mas que basta o conhecimento dessas fórmulas que a gente consegue resolver as questões. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!